sejam bem-vindos a mais um programa da série Igreja em Missão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que estiverem a assistir neste momento àquele que é o primeiro programa deste ano de 2021. Hoje o tema é o valor de um pacto. Isto porque vamos falar do pacto com Deus. Ora, pacto, aliança, tratado, concerto, isto são tudo palavras sinónimas que poderão significar um acordo estabelecido entre duas ou mais partes e em que são estabelecidas direitos e deveres que são aplicados a essas partes. A história universal está repleta de exemplos de pactos. Podemos citar aqui alguns, por exemplo, o Pacto de Varsóvia, que durou durante algum tempo e que supôs a NATO, que é também conhecida pela Aliança Atlântica, que ainda existe. Em 1939, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, foi assinado um tratado de não agressão mútua entre a Alemanha de Hitler e a Rússia de Stalin. No entanto, 2 anos depois, a Alemanha atacou a Rússia. E temos também a Declaração de Direitos Humanos, que não é bem um pacto, mas deriva de vários pactos que foram assinados por vários países no sentido de proteger os direitos dos cidadãos. No entanto, nós assistimos todos os dias à violação desses direitos, dos direitos humanos, em várias partes do mundo. Ou seja, nós já vimos que os pactos assinados por homens não são eternos, porque o homem tende, de facto, arranja sempre uma maneira de os quebrar. Mas a Bíblia revela-nos um Deus que é fiel ao seu pacto, à sua aliança. E a Igreja Metodista celebra, no primeiro domingo do ano, de cada ano, o culto do pacto com Deus. Ora, para nos falar desta tradição metodista, nós temos connosco hoje a presença do Bispo Cifredo Teixeira, que respondeu ao convite da Igreja em Missão, que desde já agradecemos, mas também temos o pastor João Vilaça, que também a Igreja em Missão agradece a sua presença aqui no nosso meio. Eu ia começar então por uma pergunta dirigida ao Bispo Cifredo, que é a seguinte: quando é que começou esta tradição do culto do pacto com Deus? O Reverendo John Wesley, o fundador do metodismo, propôs esta prática no Natal de 1747 como parte de um apelo aos metodistas para que renovassem o seu compromisso com Deus. O primeiro culto deste género foi organizado em 1755 e tem-se mantido até hoje, por se continuar a achar que é importante viver esta oportunidade e porque podemos convidar todos e todas a voltarem-se para o Senhor que tudo pode, para que a esperança de tempos melhores não morra e não seja vã. Neste culto nós dizemos que contamos com Deus e Ele conta connosco. Ele age a nosso favor através de outros e outras e nós agimos em seu nome a favor de outros e outras. Muito bem. Há uma pergunta que provavelmente muitos terão vontade de colocar, que é a seguinte: quando o crente faz a sua profissão de fé, no fundo, ele está a aceitar, está-se a entregar a si, ao Senhor, como o seu Senhor, está-se a entregar a Cristo como o seu Senhor e Salvador. Isto significa, de facto, porque a necessidade da renovação de um pacto com Deus nessa situação? Será que há alguma alteração de cláusulas em relação ao tempo em que o cliente fez a sua profissão de fé? Nós sabemos das nossas fragilidades e limitações. Por isso nós vimos diante de Deus em várias ocasiões para agradecer as bênçãos recebidas, pedir a sua ajuda, pedir o seu perdão, pedir a sua orientação e para que se mantenha bem presente em nós, nós temos necessidade de renovar este pacto com Deus. É por uma questão de assumir e manter este compromisso bem vivo na nossa vida. E nós, ao renovarmos o nosso pacto, renovamos o nosso compromisso, a nossa dedicação, o nosso querer continuar a estar
nesta relação com Deus, que nos permita sermos sinais do seu reino e que nos permita sermos portadores também deste amor que Ele nos dedica. Bem, eu agora vou fazer uma pergunta ao pastor João Vilaça, que tem a ver com o facto deste programa Igreja em Missão estar associado a um projeto da Igreja Metodista que é a Missão Creio. E eu ia perguntar precisamente ao pastor João Vilaça que ligação é que tem o pacto com Deus com a Missão Creio? Nós consideramos que toda a ligação. De facto, existe hoje, e aquilo que assistimos no tempo moderno, é um receio das pessoas em assumirem pactos, em assumirem compromissos. E tal como foi dito no início do programa, a tendência dos homens é romperem com esses pactos. Mas esta não pode, de facto, ser a atitude dos crentes. Por outro lado, as pessoas têm dons que Deus lhes deu, mas por diversas razões, por preguiça ou por medo, não o colocam ao serviço do Senhor. E por isso o Missão Creio tem esse objetivo, este plano, este projeto que a Igreja Metodista lançou no ano passado, tem este objetivo que é fortalecer a fé e ao mesmo tempo capacitar os crentes, libertando-os do medo que eles possam ter, da apatia e desafiando-os para a missão. E a missão é, claro, de anunciar a salvação em Jesus Cristo e o amor, tal como foi falado pelo Bispo Cifreiro. É claro que nós vivemos um tempo estranho. Olhando para trás, já passaram 9 meses sobre a pandemia e quando começamos a ficar fechados, ainda teremos certamente pelo menos mais 6 meses um pouco difíceis. Isto tem sido um desafio para a Igreja. Mas nós damos graças a Deus porque vimos neste tempo também acontecerem maravilhas, só fruto porque a Igreja e os crentes estiveram com o Senhor e afirmaram o seu pacto. Vimos grupos de oração, a orarem até por pessoas que tinham Covid, vimos grupos de estudo, de partilha, grupos para o crescimento espiritual. E vimos também algo que o Bispo muitas vezes tem falado nisto, que é este desejo profundo dos crentes se unirem, estarem na Igreja para louvar ao Senhor, tendo alguns riscos, mas isso não conseguimos parar todos os riscos. Mas também há um desafio para a Igreja, que é combater algum comodismo que esta situação pode trazer. Algumas pessoas ficam em casa. Por outro lado, há o risco de não partilharem a missão. E esse é o desafio que nós temos como Igreja e do Missão Creio. É que o pacto seja, de facto, afirmado em cada dia. E não queremos que as coisas fiquem pela apatia. Queremos que a missão continue e que muitos mais possam entregar as suas vidas a Cristo. Assim seja. Gostaria de terminar com 2 versículos da Sagrada Escritura que fazem precisamente referência ao pacto, à aliança. Um deles encontra-se em Jeremias 31:33, um texto típico do culto do pacto com Deus, e que diz o seguinte: este é o concerto, ou pacto, que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a inscreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E também em 1 Coríntios 11:25, o apóstolo Paulo cita as palavras de Jesus que são dirigidas, ou foram dirigidas aos discípulos na última ceia e que mostram que Cristo veio confirmar esta aliança que Deus fez com o seu povo, uma aliança que é eterna. E o texto diz o seguinte: este cálice é a nova aliança feita através do meu sangue. Sempre que dele beberem, façam-no em memória de mim. E assim chegamos ao fim deste programa dedicado ao pacto com Deus. É o único pacto, de facto, que tem um verdadeiro valor, porque é um pacto eterno. E queria agradecer a presença aqui do nosso Bispo, Cifreiro Teixeira, e também do nosso pastor João Vilaça. Muito obrigado pela vossa presença. E despeço-me dizendo que a Igreja em Missão voltará na primeira terça-feira do mês de fevereiro com um novo programa. E até lá, fiquem com a paz de Deus e que tenham todos um ano muito abençoado.